Boa noite, amigas e amigos, companheiras, companheiros. Estamos de volta aí com a nossa conversa de domingo. Elementos novos na conjuntura. Considero até os deles promissores, né, que nós devemos saber ler, saber explorar, né, e tentar antecipar desdobramentos. Embora o Brasil continue caminhando, né, para a beira de um morticínio sem precedentes na sua história. A pandemia segue matando milhares diariamente. Já ultrapassamos os 70 mil mortos, isso dentro dos padrões de subnotificação, né? Se formos procurar informações reais, é muito mais que isso, em termos de contagiados, né, em termos de mortos. O Brasil já é um epicentro da pandemia no mundo. E o governo federal segue com a sua postura de olímpica indiferença, né, ao destino do povo brasileiro, né, indiferença em relação à matança que essa pandemia está causando. Mas antes de nós darmos início à nossa conversa, eu peço a vocês aí que nos digam, né, se o áudio está chegando bem, está nítido, vídeo. Peço a você também que diga, né, de que cidade você está falando, se for aqui do Rio, de que bairro. Vamos também, né, vamos compartilhar, né, vamos chamar os amigos, vamos curtir, né, vamos fortalecer as nossas redes aqui no Facebook, no YouTube, né, vamos mostrar que nós temos condições de disputar essa hegemonia aí com os fascistas e com a extrema-direita. Então, peço a vocês aí esse esforço aí de compartilhamento, de curtir lá no YouTube, dar o like, se inscrever no canal. Tá? Continuamos aí com o nosso Adil 8h30 durante a semana, tá? Então, como é que tá aí, Renan? Estava no mudo, voltei aqui. Pessoal, cheguei em Teresópolis, a Yara Pinto, que está sempre aqui com a gente, a Nara Cavalcante, a Maria Vilani, de Recife, Pernambuco, de Cabrobró, também em Pernambuco, a Nara Cavalcante, Luiz Fontoura do Amaral, boa noite, o Adi, a Tânia Laura, aqui do Rio de Janeiro, de Dracena, São Paulo, Ulisses Panes, pelo YouTube, o Edivaldo Dias, Salvador Batista da Silva, boa noite, Adil. O Edivaldo diz aqui, ó, que se dane a Rede Globo. A Elaine Santos, de Belo Horizonte, aqui do Rio, a Ângela Sadoc também, de Salvador, minha terra, Almeri Nascimento, de Salvador também, o Salvador Batista, Cláudio Melo está aqui com a gente. Abração, Cláudio. Quem mais aqui? O Benedito das Graças, de Macaé. Pelo YouTube acompanha a Cléo Grigoli. Boa noite, Vadia, a todos e todas. Abração de Sampa, do Tucanistão. A Globo não engana mais ninguém. Né? A Maria Vilani diz que está ótimo o vídeo e áudio. Chegando muito bem em Salvador também. Tudo bem em Botafogo, a Yara nos avisa. O Cleiton Barbosa aqui, ó, Vadia, para você ficar feliz aí. Você já se apresentou com a camiseta. E ele confraterniza com você. De Fortaleza, o Gerardo Leite. A Eliette de Souza. Ela agradeceu pela sua participação ontem em Petrópolis. Aqui da Gávea, a Maria Luísa Gomes. De Vila Velha, no Espírito Santo. Ih, pulou aqui, deixa eu ver se eu acho de Vila Velha, cadê? E esse sistema de comentários, às vezes, como o pessoal comenta bastante, ele dá uns saltos. Mas eu estou chegando aqui. O Carlos Fernando Bernardo, de Guaporé, no Rio Grande do Sul, Edson Pim.
A Tânia Laura, eu já falei dela aqui, que é de tá em Maricá, acompanhando a gente. Janete Estou vendo Dutra. aqui o Walter Veríssimo, aqui o Walter Leitura. Walter Leitura também, ainda não cheguei nele, porque é muita gente comentando hoje. Quarentenada em São Paulo, a Janete Dutra. O Edivaldo, que eu já falei, ele de São Paulo. De Duque de Caxias, a Ana Bastos. De Belo Horizonte, a Maria Amália Barbosa. Mais uma pessoa aqui de Belo Horizonte. O Alfará Vivara Kaufmann. Boa noite, companheiros da live. Meu Shalom, o Adi. Ele é de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. A Elaine Santos diz que o áudio está bem. A Kátia Pires acompanha a gente pelo YouTube, diz que está tudo bem. De Macaé, o Carlos Alberto Campos. Mais de Salvador aqui, o José Chaves. De São Luís, no Maranhão, também presente. Do Maitá, a Ângela, que já falou, aqui da Zona Sul. De Assaré, no Ceará, o Francisco Gonçalves da Silva. São Luís também presente, a Carmen Damus. Aqui de Sergipe, Rune Magdala. A Nery Mércia também acompanha a gente pelo YouTube. Enfim, daqui a pouco a gente volta aqui dizendo mais onde estão os nossos participantes. Adi, para a gente começar a conversa hoje, eu vou pedir para você comentar sobre o novo ministro da Educação e os vídeos, né? Que hoje com a internet ninguém pode esconder mais o seu passado, né? E ele falando que o existencialismo é o sexo sem limite ensinado nas universidades e defendendo a condução sob vara, mas sobre porrada nas crianças, porque só pela dor elas vão entender. Olha, bom, reiterando aqui boa noite aí a todas e todos, não se pode esperar nada que preste, nada que se traduza em qualidade, nada que se traduza em uma perspectiva favorável, né, de uma boa administração em qualquer área do governo Bolsonaro, né, em qualquer ministério, em qualquer superintendência, em qualquer autarquia, né? Porque vamos imaginar alguém qualificado, alguém comprometido, né, com o futuro do Brasil, alguém comprometido com o povo brasileiro, né? Se essa pessoa reúne todas essas qualidades, vai integrar o governo Bolsonaro. Vamos fazer uma panorâmica do Bolsonaro. O que é que presta no governo Bolsonaro? A começar por ele, nada. Vem mais um ministro da Educação, agora, né, um boçal metido a erudito, né? E vocês viram aí a breve resenha aí que o Renan fez, aí os posicionamentos dele, né? Os posicionamentos dele em relação à questão sexual, em relação à educação de crianças, né? Palmatória, de bar de vara, o existencialismo é responsável. Então, não se pode esperar, né? O que se pode esperar? Pode-se esperar tudo de ruim. Né? Eu tenho dito várias vezes em conversas aqui, né, em outros lugares, o fascismo sempre mira quando está no governo, mira sempre duas áreas, duas esferas, né, para ocupar, para colocar gente certa nesses. Cultura e educação. Né, porque são áreas pensantes, porque são áreas de juventude. Né, nós sabemos que a juventude tem um papel fundamental em qualquer projeto de transformação que se queira organizar, né? As revoluções, as transformações radicais, né? A juventude sempre esteve na linha de frente. E onde é que se tenta calar ou tutelar a juventude, anular a juventude? Com educação e cultura. Vou botar esse indivíduo aí, né? Tem nada de melhor para botar, vai ser isso aí mesmo.
e vamos dar cacete nele aí ao longo da sua administração, né? Cada vez que ele se pronunciar dessa maneira. Agora, o problema é isso, né? Isso aí, Zé Ricardo. O problema nós já temos aí 3 anos, né? 3 anos e pouco para 2022, e se nós não tirarmos essa turma antes, eles vão acabando, né? Acabam com o Ministério da Educação, como já acabaram com o Ministério da Saúde em plena pandemia, já desmoralizaram a cultura, né? Com as sucessivas mediocridades que por lá passaram. Então, é mais uma nota aí de pesar, né, que nós fazemos em relação a esse governo Bolsonaro. Como é que está, Renan? O pessoal está comentando aqui. Parece que deu um probleminha com o áudio. Eu coloquei você agora no mudo. Quando for voltar, eu já recoloco. Deixa eu ler mais quem está aqui com a gente. A Tânia de Niterói. Aqui, ó. Ela ainda carrega aqui para você. Vasco? Enfim. Deixa eu ver Aí, quem tá. mais. Cadê? O Alexandre Siqueira do Maranhão, Vera Lúcia de Belo Horizonte. O Edivaldo Dias diz que lá no YouTube, áudio e vídeo muito bons. A Ângela Sadoc, ela migrou, estava aqui acompanhando no Facebook, vou colocar até aqui. Para quem ainda não segue, inscreva-se no canal, marca lá o sininho para receber todas as notificações, né? E acompanha a gente também pelo YouTube. Aliás, no YouTube, para quem não sabe e ainda não acompanha, todos os dias nós temos o ADI 8h30, às 20h30, 8h30 da noite. O ADI comentando alguns fatos nacional e do Rio de Janeiro. Enfim, sempre temas relevantes, conversas que ajudam a gente a ir avançando nesses tempos difíceis. Né, Adi? Acho que você deu mute aí. Exatamente, exatamente. Né? O que a gente procura é nos despraiar aqui nas redes sociais, né? Estamos revitalizando nosso canal no YouTube, queremos fazer com que o canal seja relevante lá. O termo relevante aí, ele tem aspectos técnicos, né? Porque a relevância, a consideração de página relevante depende do número de inscritos e de determinados obstáculos, né? Que se tem de transpor aí para a afirmação da página, do canal, depende do número de inscritos. Por isso que a gente sempre pede aí para o pessoal se inscrever, não é? Dar o like, enfim. É isso. E é bom avisar, né, Renan, que estamos transmitindo aqui também pelas páginas, né? A página do YouTube do meu querido amigo, companheiro Paulo Pimenta. Isso, deixa eu passar mais por algumas pessoas que estão aqui com a gente. O José Ricardo, que é vascaíno, ele é lá de São Gonçalo. Caxias do Sul, Edson Alves, manda um abraço. Onde mais aqui? Quem mais? Da Bahia, Tânia Santos Caroso. De Laranjeiras, aí, ó, seu vizinho Alexandre Martins, acompanhando aí, ele também está no YouTube. Né? A Cacau Glória. Cacau, depois entra em contato com a gente. Eu vi um post seu aí nas redes com relação a uma questão partidária aí no seu município. A gente quer entender melhor o que é que está acontecendo aí com o partido, tá? Marlon Furtado, ó, ele está aqui mandando um abraço. Ele que é autor de Farpas e Flores, dado a você ao Lula, dado ao Lula pelo seu intermédio na época do cárcere. Né? Aqui de Pouso Alegre, É Minas verdade, Gerais. Marlon. Falar com o presidente. O Pedro Carvalho de Goieré, Paraná. De Maceió, a Marta Soares. Deu um salto aqui. Marília Maia de Belo Horizonte. Muita gente já no YouTube, viu, Adi? Vou dizer para você que a gente já está aqui nos acompanhando pelo YouTube, que tem uma boa qualidade de transmissão. Mais de 20% da audiência dos seus canais já está participando aqui pelo YouTube. Tá? Isso é bom, demonstra que o canal está crescendo com vitalidade. Né? E vamos adiante.
O Adi, nessa semana você inclusive fez já comentários sobre isso no Adi 8h30, né? E aí eu vou pedir aqui para você comentar novamente com mais detalhes, porque tem fatos novos. É da Lava Jato, né? A procuradora, que é a coordenadora da Força Tarefa na Procuradoria-Geral, esteve lá, eles fizeram um estardalhaço, e agora o STF, o Dias Toffoli, disse que eles devem enviar, sim, à Procuradoria-Geral as informações solicitadas. E é estranho que o STF precise se manifestar sobre algo dentro da própria instituição, que, inclusive, os representantes da Lava Jato sequer questionam ou indicam alguma regra interna ou porque existem parâmetros de investigação, né? Eles dizem que isso possibilitaria prejudicar, mas nunca falou porque, não tem nenhum argumento, nem teórico do ponto de vista de doutrinário, sequer normativo. Eu ligaria esse fato a outros fatos, né? Eu acho que essa semana, esses últimos dias, ocorreram fatos que me deixam mais otimista em relação ao descortinar dessa conjuntura. É claro que tudo vai depender da gente, tudo vai depender do movimento social, do movimento popular, mas para a gente romper essa bolha de polarização entre direita e extrema-direita, mas a extrema-direita, o que nós chamamos de neofascismo, ganhou duros golpes esses dias. Então, a Lava Jato, com essa decisão do ministro Dias Toffoli, o gabinete do ódio no Facebook em denunciar uma série de páginas, tudo página ligada ao gabinete de ódio de Bolsonaro, né? Foram desabilitadas no Facebook. E o MBL sofrendo uma devassa a partir da Receita Federal, Força Tarefa, Receita Federal, Ministério Público e Polícia, já com alguns empresários presos, empresários que financiavam o MBL para lavagem de dinheiro, né? Questão da Lava Jato. Por que eu estou juntando tudo isso numa discussão só, numa abordagem só, né? Porque MBL, Lava Jato, Gabinete de Ódio, bolsonarismo, né, são os pilares do fascismo aqui no Brasil, são os pilares da extrema-direita, né? MBL, vocês lembram, surgiu lá nos idos de 2014, 2015, já no cenário de golpe contra Dilma, né? Nós sempre clamamos, desde aquela época, eu estava com mandato ainda, para que o Ministério Público investigasse quem é que financiava aquela turma. Como é que eles tinham tantos instrumentos sofisticados em redes sociais para se manifestar. Está aí agora. Lava Jato foi grande responsável, né? Foi, pelo menos, uma das grandes responsáveis pelo golpe e pela ascensão de Bolsonaro, né? E acalentando o projeto de poder com o Moro para 2022. E o gabinete de ódio, sem ele, o bolsonarismo desidrata. Desidrata. Porque foi com base nele, foi com base nas fake news produzidas por esse gabinete de ódio, que o bolsonarismo se afirmou como força política relevante aqui no Brasil, que por si só era algo obscuro. A questão da Lava Jato. Sabe-se, o Procurador-Geral da República teve a informação de que há uma série de procedimentos da Lava Jato que não são compartilhados, né, no âmbito da instituição, sobretudo com o gabinete do Procurador-Geral. Mais de 1.000 inquéritos aí de investigação, né, estão em andamento, não se sabe de nada a respeito deles. Enfim, e depois do que a Vaza Jato divulgou e depois do que a agência pública divulgou,
acerca das relações espúrias da Lava Jato com o FBI, né, isso aguçou a, entre aspas, curiosidade do procurador-geral, falando entre aspas, que óbvio que ele não está movido tão só pela curiosidade, para saber das entranhas da Lava Jato. E por que isso? O Procurador-Geral da República sabe muito bem, que ele é da casa, que a Lava Jato transformou-se num Estado dentro do Estado. A Lava Jato é um Estado de exceção. A Lava Jato opera à margem da lei, opera à sombra do Estado Democrático de Direito. Há procedimentos na Lava Jato, boa parte deles, que além de ilegais, inconstitucionais, imorais, né, traduzindo até crimes de lesa pátria, como, repito, essa relação aí com o FBI, que são desconhecidos no âmbito da própria instituição Ministério Público. Não é desconhecidos do povo brasileiro. Óbvio, isso aí, quantas e quantas coisas não são do conhecimento do povo brasileiro, são escondidas do povo brasileiro. Mas não, eu não estou me referindo, eu estou me referindo ao âmbito da própria instituição, do próprio Ministério Público Federal. Ninguém sabe. Né? O Procurador-Geral da República, ele é aliado de Bolsonaro, ele está agindo, ele está indo atrás da Lava Jato, porque isso pode comprometer o Sérgio Moro, e Sérgio Moro e Bolsonaro hoje são desafetos? Pode até ser. Pode até ser. Eu não estou na cabeça do Procurador-Geral para saber se é isso que o está inspirando. Mas que ele tem todo o direito, né? Ele detém prerrogativa. Ele é o chefe do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Um dos princípios do Ministério Público, tá? Tudo bem, tem a questão da autonomia dos procuradores, mas tem a questão da unidade da corporação. Uma coisa não pode ser inimiga da outra. A autonomia não pode ir ao ponto de quebrar a unidade da instituição. Isso são desenhos constitucionais. Os procuradores, eles têm autonomia na sua função de fiscalização da lei, de investigação, mas eles não têm soberania, eles não são ilhas, eles fazem parte de um sistema. E a Constituição é clara ao dizer que o sistema deve operar com unidade. Que história é essa de dizer que o procurador não pode ter conhecimento do que essa turma de Curitiba, e não só Curitiba, não, Rio, São Paulo, né? Aliás, vai ser muito engraçado, nessa semana, chegarem forças-tarefas lá de devassa dos arquivos da Lava Jato, em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eles vão sentir um pouquinho, né, como é que é isso. Né? E nós vamos saber mais à frente, temos que saber, e vamos cobrar isso, o que está sendo escondido. Agora, de fato, chama atenção, clama aos céus, a necessidade do Procurador-Geral ter que ir ao Supremo Tribunal Federal obter um provimento liminar. Quem concedeu foi o ministro Dias Toffoli, para ter acesso a procedimentos da sua própria instituição. É como disse meu amigo o governador Flávio Dino, né? É o rabo abanando o cachorro. Mas por que isso acontece? Porque deixou-se, né, que a Lava Jato se transformasse nesse monstro. Um estado de exceção. Eles têm... Vocês viram aí aquela juíza, copia e cola, esqueci o nome dela, Gabriela, copia e cola, Gabriela Hart, dizendo que vai destinar 500 milhões da Lava Jato para o combate à Covid. Quanto mais dinheiro tiver para o combate à Covid, obviamente, muito bem-vindo. Mas de onde é esse dinheiro? A Lava Jato é Tesouro Nacional, pô?
A Lava Jato tem verba própria? A Lava Jato tem papel timbrado? E tem, né? O pior é que tem. Então, isso mostra que a Lava Jato ela precisa ter essa sua caixa preta aberta. Né? Ela tem que receber a iluminação da luz solar, porque ela opera nas sombras, ela opera na ilegalidade. E agora, com essa decisão do procurador-geral em ir atrás dessas informações, né, e os procuradores estão resistindo porque eles têm o que esconder. Né? Eles escondem muita coisa, e que agora vão ter que ser revelados. Só espero, né, que a atuação aí da Procuradoria não se dê para depois fazer o acordão lá na frente. Né? Desidrata a Lava Jato, acaba com a Lava Jato, cria um órgão central, um amplo Ministério Público de combate à corrupção, né, e deixa lá eles concorrerem lá em 2022. Mas os garotões lá de Curitiba não vão mais apunhar ninguém. Se for esse o acordão, aí nós estamos fora. Né? O que nós queremos é que esses dados sejam compartilhados. Né? O que vai provar aquilo que nós sempre dissemos, que eu e Paulo Pimenta sempre dissemos, a Lava Jato é uma operação fora da lei. Né? Opera à margem do Estado de Direito. E nós temos, o povo brasileiro tem o direito de saber o que eles faziam no verão passado. No verão, na primavera, no outono, no inverno, né? Nós queremos saber. Porque o que está em jogo aí não são interesses privados. O que está em jogo aí é o interesse público. Né? E nós não podemos deixar que o caminho de Moro à presidência da República em 2022, né, seja um céu de brigadeiro. Ele vai ter que prestar conta daquilo que ele fez quando era juiz, lá, comandando, né, de forma ilegal, de forma imoral. Ele era o poderoso chefão da Operação Lava Jato. Né? Era Sérgio Moro. Por outro lado, então isso foi um golpe nesse pilar do fascismo brasileiro, e outro golpe foi dado pelo próprio Facebook. Havia em tramitação o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que é conduzido pelo ministro Alexandre Moraes, né? Já a CPI das fake news, no Congresso Nacional, e agora o Facebook, obviamente recebendo pressão, né, e reprovação em todo o mundo, né? E não é só no Brasil que existem essas distorções das redes sociais, particularmente do Facebook, é no mundo todo. O Facebook resolveu tomar a iniciativa, já deveria ter tomado há muito tempo, né, sequer ter permitido que essas páginas operassem. Ele, numa ação internacional aqui no Brasil, também ele desarticulou, desabilitou dezenas de páginas aí ligadas ao gabinete do ódio. E por que isso é importante, pessoal? Isso é importante, primeiro, pela própria democracia em si. Não há democracia que possa conviver, que aceite conviver, com notícias falsas, com um gabinete de ódio. Né? Sabendo que o gabinete de ódio opera lá no Palácio do Planalto, no andar da presidência da República. O chefe do gabinete do ódio, nós sabemos quem é quem chefia o Brasil. É coordenado lá pelo filho dele, que parece que vai embora para os Estados Unidos. Né? Já vai tarde. Lá o vereador que nunca aparece aqui na Câmara de Vereadores. Então, agora, além disso, é importante porque o bolsonarismo se nutriu e se nutre dessa usina de fabricação de fake news que é o gabinete do ódio. Sem o meio de comunicação, sem ter os caminhos, os instrumentos para disseminar isso, eles acabam. Eles desidratam também. Bolsonaro, nós sabemos que ele ganhou a eleição com base em fake news. Nós sabemos que ele desgoverna o Brasil com base em fake news. Tudo
na verdade, o gabinete da presidência, a presidência da República não tem gabinete, o que ele tem é o gabinete do ódio. E esse está com os dias contados. E isso é muito bom para todos nós, é muito bom para o Brasil. É claro que depois virão as medidas aí necessárias de responsabilização criminal, responsabilização civil, isso é outra história. Mas do ponto de vista de o gabinete de ódio começar a desmantelar, é muito importante. O bolsonarismo desmantela junto. Eles perdem uma maneira de se comunicar que é essencial, né, para a sua afirmação como força política, eles começam a perder. Isso deve ser saudado, né, e acho que isso pode começar a configurar uma mudança nos rumos, né, do nosso cenário político tão presentificado, né? O que eu estou querendo dizer com presentificado? Tão permanente desde o golpe de 2016. Que nos pôs nas cordas, né? E agora está na hora de sair das cordas. Está na hora de a gente sair da resistência e passar para a ofensiva. Lava Jato, bolsonarismo. Mas tem mais. Um outro instrumento, não imensamente relevante como Lava Jato e Gabinete do Ódio, mas que teve a sua importância, é o MBL. O MBL, aparentemente um agrupamento de delinquentes juvenis, que elegeu gente em São Paulo, vereador, deputado estadual, elegeu deputado federal, né? E agora está sob duro escrutínio aí da Receita Federal e do Ministério Público. Empresários já foram presos, investiga-se uma gigantesca lavagem de dinheiro e outras falcatruas, né? E isso provavelmente vai chegar, por enquanto pegaram os empresários, mas vai chegar lideranças do MBL, inclusive detentores de mandato parlamentar. É só esperar. Então, também é algo que deve ser saudado, né, pelos democratas, é algo que deve ser saudado, né, pela democracia. Né? Esse agrupamento de extrema-direita, né, naqueles idos lá de 2014 a 2016, beirou a delinquência política e outros tipos de delinquência, né, e que agora vai ter que começar a prestar contas também da sua organização, do seu modus operandi, né, vai ter que começar a prestar contas. Então, pessoal, isso deve ser saudado, né? Isso mostra que nós temos aí um caminho a seguir, né? Agora, que não pode ficar só nisso. Quem é que está... Isso está se dando em que dimensão? Na dimensão das instituições. O Supremo resolveu partir para cima do bolsonarismo, o Ministério Público, pelo seu alto comando, resolveu partir para cima da Lava Jato, e lá em São Paulo, a Receita Federal resolveu partir para cima do MBL. Mas estamos faltando nós. Né? Nós não podemos esperar que as instituições solucionem os nossos problemas. Até porque essa polarização direita e extrema-direita, ela tem que sofrer um abalo aí. Nós temos que começar a entrar nesse jogo. E eu percebo que a esquerda continua tendo uma atuação fragmentária, que está se resumindo a atuação institucional também, parlamentar, né? Isso, para nós sabemos, é insuficiente. É um jogo que a gente não joga com a perfeição com que ele joga. O nosso jogo é o jogo das ruas, é o jogo, né, do movimento popular. Mais cedo ou mais tarde, quando essa pandemia permitir, essas classes médias aí que estão sendo duramente prejudicadas vão para as ruas. Então, estaria na hora de nós reconquistarmos aí, pelo menos, segmentos importantes dessas classes médias. Mas de braços cruzados a gente não reconquista, não. Nós temos que reconhecer que existe uma oposição de direita aqui no Brasil. Não somos só nós que somos oposição. E essa oposição de direita, que opera exatamente, e tão somente no plano das instituições, ela está protagonizando a luta contra o governo Bolsonaro. Né? Então,
Está faltando o nosso protagonismo. Mas, de qualquer maneira, eu vejo, né, como promissores esses fatos. Eu acho que eles podem abrir caminhos aí para uma mudança, uma guinada, né, desde que nós saibamos tirar proveito, uma guinada nos rumos aí da nossa conjuntura tão obscura, né, tão tenebrosa desde 2016 para cá. Como é que está aí, Renan? Adi, muitos comentários aqui, o pessoal concordando. Eu quero, antes de ler alguns comentários, queria que você comentasse um pouco mais da insubordinação. Você tem sido um crítico do que você chama de anarquia no sistema no brasileiro de justiça. E os procuradores da Lava Jato, os que permanecem, são contumazes, né, críticos da hierarquia superior. E como isso pode afetar, o Adi, o bom funcionamento das instituições. Como é que as instituições brasileiras deveriam enquadrar esses rapazes da República de Curitiba? Então, o que acontece é que eles viraram, né, eles viraram um padrão. Né? Sérgio Moro, para parte da magistratura, virou um padrão, virou um modelo a ser seguido. E essa turminha lá de Curitiba, esses playboys aí de portas de igreja, também viraram padrão para uma parte do Ministério Público. E isso contaminou, né, da existente Lava Jato para cá, contaminou a atuação do sistema de justiça. Contaminou em que sentido? Da arbitrariedade, dessas distorções que eles praticam lá e passou a ser praticado. E não só no processo penal, né, mas sobretudo no processo penal. A questão do juiz natural, né? Sérgio Moro era incompetente para mais de 80% dos processos que tramitaram lá em Curitiba. Teoria do domínio do fato, né? Tudo isso passou, procuradores se achando deuses, né? Procuradores se achando soberanos, né? No âmbito da sua atuação funcional. Então, isso se espraiou de Curitiba para o restante do sistema de justiça aqui no Brasil. E por que isso? Porque deixaram eles atuarem impunemente. Basta dar a primeira cacetada. Basta um deles perder o cargo. Basta um deles. Agora, nós temos aí um Conselho Nacional do Ministério Público que passa a mão na cabeça. Por exemplo, o presidente Lula entrou desde aquela época, desde o PowerPoint. PowerPoint, se não me engano, é de 2016. 2015, 2016. Lembra o famoso PowerPoint lá do Martinazzo Dallagnol? Foi retirado de pauta 40 vezes. Aproveitando aí o pedido que você comente do João Batista. Exatamente, o que o nosso querido João Batista Lima está lembrando aqui. As penalidades mais brandas já prescreveram. Advertência, se não me engano, advertência e censura estão prescritas. Ou seja, ele não pode mais, se for punido, ser advertido ou censurado. Ele só vai poder perder o cargo. E aí, o julgador diante só tem uma pena, que é a pena capital. Né? Então, eles continuam fazendo essas coisas porque estão impunes. É engraçado o grau de cinismo, né, que se chega aqui no Brasil, é a turma que clama contra a impunidade. Se no Brasil prevalecesse o critério deles, né, de acabar com a impunidade, já estava todo mundo aí em cana. Boa parte deles já teria perdido os cargos. Né? Então, o que está faltando, eu vi ontem, né, no grupo Prerrogativas, que a minha página até transmitiu, ontem foi uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Né? O ministro Gilmar Mendes disse com toda a letra, o Conselho Nacional do Ministério Público tem que ser repensado. O que o ministro quis dizer então cabe aí ao parlamento. Se eu estivesse lá, eu já estaria trabalhando nisso. Nós temos que redesenhar o Conselho Nacional do Ministério Público.
sua composição, sobretudo. Porque é um conselho que garante que essa turma aí continue praticando esse ilícito. Né? Mas tudo tem, mesmo com o Conselho Nacional do Ministério Público, está chegando o dia, está chegando perto o dia que essa turma vai ter que prestar contas. Está chegando o dia. Está chegando o dia em que eles vão sentar no banco dos réus. Eu não tenho dúvida nesse sentido. Mas, enfim. E agora, com essa decisão aí do ministro Dias Toffoli, no sentido de compartilhamento de dados com a Procuradoria-Geral, isso vai remexer esqueleto lá dentro da Lava Jato. Como é que está aí, Renan? Adi, eu vou colocando, pedir para você deixar no mudo, porque o pessoal está falando que quando eu falo e você não está no mudo, está dando um eco muito forte. Eu acho que o meu áudio está retornando por aí. Muita gente já perguntando sobre o próximo e último tema aqui. A gente já vai falar sobre essa questão do perdão da Globo. Eu vou só ver aqui quem mais está aqui. Tem algumas questões também sobre o Paulo Guedes, né? Como impedir o Paulo Guedes de engessar e proibir de vender o nosso patrimônio, né? Eles estão, o Bozo distrai e o Guedes subtrai. E eu acho que essa é uma preocupação mesmo, porque logo eles vão tentar avançar no esquema das privatizações e na implantação mais firme, mais forte ainda do que eles já vêm fazendo no neoliberalismo. Mas, o Adi, eu vou pedir para você comentar agora o artigo, né, de ontem do ex-diretor de redação do jornal O Globo, o Ascânio, em que ele diz que é hora de perdoar o PT. Esse debate, Adi, eu acho que esse texto, esse artigo, que apesar dele não ser um porta-voz oficial, mas é uma figura importante que ainda tem relevância na redação do jornal e certamente pela sua envergadura não, até a editoria, se o jornal não estivesse disposto a dar esse recado, não teria permitido a publicação do artigo. Mas primeiro que eles passam o recibo de que objetivamente excluíram o PT do cenário político nacional, né? É inacreditável o que a Globo faz. Assim, o PT tem a sua representação, a maior bancada do Congresso Nacional, não que eles signifiquem nada, mas participar em algumas instâncias do debate que acontece, em qualquer que seja o meio de comunicação, é direito de um partido com esse tamanho. Esse artigo ele acaba se relacionando com outro tema que eu vou pedir para que você tente linkar, que é a questão da frente, né, a frente democrática e a frente popular. Ou seja, quais são os limites desse relacionamento tático contra o bolsonarismo e qual a importância da construção de uma frente orgânica que impulsione por direitos, né, por conquistas e contra os retrocessos. Olha, eu li e reli esse artigo. Então, obviamente, né, eu me associo a todos os companheiros e companheiras do PT, né, que se indignaram, né, que enfim, que manifestaram a sua indignação com um tom prepotente, né? O artigo ele encarna, né, o que é a Rede Globo, que são as organizações Globo, e se sentindo na condição, com a prerrogativa de conceder ou não perdão, né, de dizer quem pode e quem não pode participar da vida política. Então, nesse sentido, dizer que quem tem que pedir perdão é a Globo, etc., etc., tudo isso está certo. Mas acho que nós temos que ir além disso, pessoal. Aí é que eu entro nessa questão. E aí também faço uma ligação com os temas anteriores, né? Acho que ficar só na indignação, né, nós temos que saber o que significa isso. Qual é a leitura que nós devemos fazer disso? Porque
olha só, se vocês lerem, primeiro, quem escreve o artigo? Ascânio Selene. Quem é Ascânio Selene? Já foi diretor de redação do Globo, é um prócer das organizações Globo. Esse artigo não sairia, mas não sairia mesmo. Né? É só se ele inspirado a, pô, vou falar bem do PT aqui, dizer para eles pedirem perdão, vou escrever um artigo. Não é assim, não. Não é assim que a banda toca no Globo. Né? Esse artigo, ele foi trabalhado, ele foi debatido, ele foi discutido internamente. Eu não tenho dúvida nesse sentido. Então, do meu ponto de vista, é uma posição oficiosa das organizações Globo, o que está expresso naquele artigo. O que está expresso em síntese naquele artigo? Nós temos que ler com lupa também. Não é só separar a parte que nos causa indignação. Ali está dito que não se pode marginalizar o partido, reconhece que o PT é o partido mais importante da história política brasileira. Reconhece que marginalizar o PT significa marginalizar pelo menos 30% da população brasileira. Fecha o artigo dizendo que denúncia de roubalheira já cansou, porque tem sido aproveitada por oportunistas. Lava Jato. Então, pessoal, vamos tentar, mantendo a nossa indignação, mas vamos tentar ter minimamente uma conduta analítica em relação a isso. O que significa isso? Porque vamos raciocinar. As organizações Globo, ao longo da existência do PT, até sei lá, 2014, 2013, enfim, ela selecionava as lideranças que ela, Globo, ele e o Globo, entendiam como as mais moderadas do PT, para dar voz a elas. Então, o PT não era exatamente banido, marginalizado do noticiário. Apenas dava-se voz a lideranças que, na visão deles, eram lideranças mais palatáveis, eram lideranças com as quais se podia manter um determinado tipo de diálogo. De um tempo para cá, nem isso. De um tempo para cá, o PT foi amaldiçoado nas organizações Globo. Vocês veem o noticiário agora, em pandemia, ou antes da pandemia, etc. O PT é o maior partido, tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, e na hora de entrevistar lideranças, nenhum deputado, o líder do PT, nunca foi chamado a dar entrevista, e continuam com a linha de escolher entre determinados partidos de oposição de esquerda, né, que é aquilo que o Brizola diria, a esquerda que a direita gosta. E se é verdade aquilo que eu estou dizendo, é claro que eu estou especulando aqui, que esse artigo ele não é algo isolado, alguma coisa mudou ali no Globo. E outra coisa, o artigo ele não foi escrito para petista. Até porque há muito tempo os petistas não compram mais do Globo. Eu sou um. Há mais de 10 anos. Então, o recado não foi para os petistas. Os petistas tomaram conhecimento como eu tomei, vocês devem ter tomado, conhecimento do artigo por outras fontes, não foi pela leitura do jornal. Não foi ir lá comprar o jornal na banca ou até assinar o jornal e ler o artigo. 99% não tiveram isso como fonte, o próprio Globo como fonte. Então, nós temos que ver o que mudou aí. Que sinalização eles estão dando. Estão tentando. A Globo está numa situação muito difícil. Está sob cerco. Né? Eu sempre me valho de determinados exemplos da Segunda Guerra Mundial para tentar dar suporte ao meu raciocínio sobre fatos contemporâneos. Né? A maior crítica que se faz à conduta militar de Hitler na Segunda Guerra foi ter aberto mais de um fronte de batalha, de combate. Né? Então, a Globo tem o fronte Bolsonaro, o fronte PT, agora fronte clube de futebol. As finais aqui do Campeonato Carioca estão dando maior sucesso aí com a transmissão aí pelo YouTube.
Isso é uma cacetada nas finanças da Globo. E significa praticamente um tiro de morte no seu monopólio da transmissão de futebol, e ação de Bolsonaro aí através de medida provisória. Então, o que é que ela está querendo? Não sei. Né? Não sei. Mas vamos saber dos desdobramentos pelos próximos dias. Mas acho que a gente deveria ter uma conduta menos... claro que ele dizer... Vocês veem ali, né? Os malfeitos já foram punidos, né? Ou seja, eles chancelam toda a perseguição judicial sobre as lideranças do PT e particularmente sobre o presidente Lula, e fala do radicalismo do PT. Qual é o radicalismo do PT? Querer regulação da mídia, os conselhos populares, defesa das empresas estatais. Né? Então, é como se dissesse assim, olha, o PT se repaginando aí como de centro-esquerda vai ser bem-vindo aqui no nosso clube. É isso que eles estão querendo dizer? Eu não sei. O que, na verdade, eu estou querendo é que a gente vá além da nossa indignação. Nós temos que saber que sinais são esses. São sinais importantes. Eu repito, o artigo não foi escrito para petista ler. Foi escrito para a turma deles. Foi escrito para a direita não bolsonarista, que também é antipetista. E como queimando o recado, olha, vamos deixar de ser antipetistas, não há porquê. Então vamos tentar, né, aplacar um pouco a nossa ira e tentar ler com olhos, né, mais analíticos, né, o que está... Pode também não significar coisíssima nenhuma, esse artigo caia no esquecimento e o Globo e a Globo continuem dando cacetada na gente aí, como sempre deram. Né? Mas pode ser que não. Então nós temos que saber exatamente, né, temos que cumprir uma tradição. Nossos dirigentes sempre tiveram a competência, né, de procurar ler nas entrelinhas da política. Nós temos que saber, porque a Globo é um instrumento da política. Eles estão fazendo a política. E, enfim, mas não ficarmos só no plano da indignação. Né? Claro que eles não vão pedir perdão, nem nós vamos pedir perdão. Ninguém aí vai pedir perdão. É bobagem. Né? E nós queremos que eles enfiem o perdão deles, vocês sabem aonde. Não é disso que se trata. Como também não adianta a gente estar aqui só bradando, eles têm que pedir perdão, porque também não vão pedir. Não deve ser um objetivo, isso fica no plano da retórica. Nós temos que ler mais à frente, nós temos que ler qual é o real significado, temos que tentar interpretar qual é o real significado disso. Essa mudança, essa possível mudança de comportamento ou de entendimento em relação ao que seja o PT. Porque está dito ali com todas as letras. É o partido mais importante da história do Brasil. Isso não está sendo dito por mim, está lá nesse artigo. Então, vamos ver os desdobramentos daqui para frente. Mas essa semana foi uma semana, sinceramente, que me animou. Né? E nós temos aí, isso mostra, né, que quem luta, quem está em combate, né, pode sempre ganhar a guerra. Só perde quem já deixou de combater. Então, o que eu estou aqui clamando é por combate. Estou aqui clamando é para que a gente saia de uma certa inércia para começarmos a sair da área da resistência para irmos para a ofensiva. Né? E esse debate sobre frente para mim, frente tem que ter substância, frente de retórica. Né? Então, se você... Vamos imaginar, na época da ditadura, tinha censura, tinha tortura. Se você faz uma frente para combater e pedir o fim disso, isso é algo real, isso é substancial. Agora, ficar com platitudes, com retóricas de defesa da democracia, defesa disso, defesa daquilo. Eu vou defender liberdade de imprensa a partir de que dimensão? Censura não tem. Né? Tem a verborragia de Jair Bolsonaro. E as redes sociais, aí, gabinete do ódio atacando jornalistas. Isso
está sendo desmantelado. Agora, frente, para mim, tem que implicar em combate à pandemia. Né? Parece que está naturalizado tanto a conduta do governo quanto os números da pandemia, morrendo milhares de pessoas todos os dias, e a gente assiste a isso como mais um número, né? Uma movimentação de tabela de campeonato brasileiro. Questão de desmatamento da Amazônia, questão do emprego, né? É essa frente que tem que se formar. Agora, a partir do momento que a gente nós consubstanciemos uma agenda, é claro que a direita liberal vai estar fora. Óbvio, a direita liberal quer o fim do direito do trabalho mesmo, quer o fim dos direitos, quer o fim da Previdência, quer o... Né? Agora, fazer alianças pontuais com eles, claro que sim, sem sombra de dúvida. Né? Mas esse, talvez, voltando à questão aí do artigo, do porquê desse artigo, a Globo já percebeu que as frentes sem o PT, elas não acontecem. Elas não acontecem. Essas frentes que eles querem democráticas, né, frentes amplas, elas não acontecem. Então, talvez seja um sinal de querer diálogo direto com o partido. Né? Vamos ver. Estou aqui no plano das especulações, mas quero também sair só do plano da indignação. Eles é que tem que pedir perdão pelo mal que fizeram ao Brasil. Fizeram mal ao Brasil, vão continuar fazendo e não vão pedir perdão. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui exigindo que a Globo peça perdão, como eles também sabem que não adianta perder tempo com pedido de perdão para nós, porque nós não vamos pedir perdão de coisa nenhuma. Os nossos erros nós sabemos quais são e não são esses aí que eles apontam. Esses que eles apontam são virtudes, são acertos. E é por isso que a gente pagou o preço que pagou, né, por conta desses acertos. Como é que está aí, Renan? É isso, pessoal, concordando aqui, né, com você, inclusive sobre a questão da frente, a questão dos partidos, né, a importância do PT. Esse reconhecimento é óbvio, mas o que eles pretendiam era aniquilar o partido. É que eles não conseguiram e criaram um monstro. Porque é importante, Adi, que se diga que parte dessa turma, e aí parte da centro-esquerda, gosta de insinuar que a culpa do Bolsonaro é do PT. Não é verdade. Não é verdade. O PT não tinha que dobrar a cabeça, baixar a cabeça, aceitar sua aniquilação, sua destruição, sem reagir, né? E ninguém que tem um tamanho como esse, a importância hoje reconhecida pelo Jornal Globo como partido mais longevo, mais enraizado da democracia brasileira, poderia abrir mão do seu tamanho, né? Quem tivesse a oportunidade... E você vê que essa história no primeiro turno. Você vê que essa história de que o PT é responsável pela ascensão de Bolsonaro, isso está fora do artigo. E é algo que vira e torna os editorialistas da Globo, do Globo, falam. Esse artigo demarcou campo com isso. Não é isso que esse artigo diz. Né? Então, repito, nós temos que parar a lei e reler esse artigo. Né? É isso, Adi. Saber exatamente o que significa esse negócio. E para aqueles que buscam a questão da autocrítica do PT, etc., basta acompanhar um pouquinho os debates internos e figuras como você, que são das mais críticas a alguns problemas e erros cometidos pelo partido. O problema é que não são os erros apontados pela imprensa. Né? O que hoje eles, inclusive, colocam como erros, alguns deles são virtudes. Então, nós não fomos... O golpe não aconteceu, é bom que você diga, o golpe não aconteceu por conta dos erros do PT. O golpe aconteceu pelos acertos do PT. Eles não toleravam, a elite brasileira, a classe média alta brasileira, não tolerava, eu resumo aqui, a empregada doméstica no mesmo voo que eles. É isso. Então, mas vamos recuperar a nossa capacidade analítica, né? E entender esses sinais. Né? São sinais importantes. Lava Jato, Gabinete do Ódio, MBL, artigo do Globo. Isso aí é um material para a gente se debruçar sobre ele, né? E começar a construir cenários.
É isso que nós temos que fazer. Sair do plano só da retórica e da indignação. E aí, Renan? É isso, Adi. Estamos completando neste exato momento em que eu termino agora de falar 1 hora de programa. Então vamos aos encerramentos aí. Isso aí, pessoal. Ânimo, né? Eu estou animado. Esses sinais, para mim, são sinais. Agora, vamos entrar no jogo. A gente ainda está assistindo ao jogo. Vamos entrar para jogar e jogar para ganhar. Né? Sair da resistência para a ofensiva. É isso que cabe a todos os partidos de esquerda agora, sobretudo ao PT, né, que é o mais importante deles. Tá? Então, aliás, Odi, rapidinho, antes de você se despedir, só lembrando pro pessoal, tem muita gente acompanhando a gente, mais de 40 pessoas acompanhando pelo YouTube. Quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo canal da Resistência, do nosso querido Pimenta, no Twitter também tem gente acompanhando. Vamos lá, vamos nos inscrever no canal o Adi Damus TV, lá no YouTube, é um canal importante, e a gente tem sempre o Adi 8h30, todos os dias, trazendo informação relevante, conversa sobre política do Rio de Janeiro e do Brasil. é isso aí, pessoal. Aproveita que vocês ainda estão aí, inscrevam-se no canal. Tá? Você que está no Facebook, você que tá no YouTube, você que está no Twitter, você que está aí na página do Pimenta. Aproveita aí antes de deitar, antes de jantar, né? Antes de tomar seu café da noite. Dê um like, inscreva-se, curta o vídeo, né? E vamos fortalecer o nosso canal, as nossas páginas aí nas redes sociais. Tá? E amanhã eu estou de volta com o Adi 8h30. Tá? Um abração, bom final de domingo aí para vocês.